Olá, Ohiren! Sejam bem-vindos à aula de gramática instrumental do grego. Eu sou o professor Wagner Menezes, também disponibilizei aqui para o Instituto Êxito de Teologia o curso de hebraico e futuramente teremos o curso também de aramaico para complementarmos toda essa chave linguística, né? O hebraico, aramaico e grego. E vamos dar início a essa aula chamada de gramática instrumental do grego. E vamos começar fazendo uma apresentação. Eu sou o professor Wagner Menezes, sou bacharel em Teologia e Marketing em Filosofia, tenho pós-graduações na área de Ciências Sociais, de Educação, Antropologia e Gestão, e estou mestrando na área de Antropologia, baseando o meu discurso na área de Relações Internacionais e Ciências Políticas e o desenvolvimento da mente humana, no período do Shoah, dos holocaustos que surgiu na Europa. E minha tarefa, como apreciador da cultura, por ter formação em Ciências Sociais, em Filosofia, em Teologia, estudar esse movimento da linguística, e todo o processo, o hebraico, o grego, o aramaico, o latim, as línguas germânicas, a língua francesa, inclusive a língua portuguesa, que é uma das parentelas, da língua francesa, e é do corpo de família da língua latina, E a língua grega, que é a língua patrona do Novo Testamento, é a língua do apóstolo Paulo, que a maioria das suas cartas, que são direcionadas às comunidades, às igrejas, que estão sediadas e localizadas em regiões onde se difundiu toda a cultura helenística. Então, para início de aula, nessas duas primeiras aulas eu vou fazendo uma apresentação, provavelmente vocês já terão a apresentação do alfabeto, tá? E isso é de suma importância. Então, onde tudo começa? Tudo começa na região de Creta, tá? Inclusive, nós temos uma epístola de Paulo, que é enviada ao presbítero Titos, Então, muitos nomes gregos vão surgindo e nós, na decorrência desse curso, vamos fazendo uma apresentação. Por exemplo, o conceito de alfa e ômega, que está apresentável lá no livro de Apocalipse. E muitos conceitos como eirene, paz, como logos, que é razão, palavra. Tudo isso para nós entendermos o sentido de palavras que surgem e são predominantes, como o pomone, que é a palavra que descreve o maior sentido da vida cristã, que é a perseverança. A palavra grega Hades, o mundo dos mortos, Thanatos, que deu origem ao estudo que nós fazemos na perícia médica, tanatologia, a ciência que estuda o envolvimento da morte no componente social. A palavra tetelestai, que é a palavra que Jesus usa na expressão está consumado, e muitas e muitas palavras vão surgindo para nós, e o grego ele é um pouco mais prático, mas ao mesmo tempo também ele é um pouco mais complexo, Eu que lido com o hebraico e com o grego, o hebraico ele é mais simplificado, você quando entende a vocalização, as formas finais, as nekudot, que são os pontos vocálicos, e você consegue assimilar a ideia de ler da direita para a esquerda. O grego, ele é o nosso comum, é da esquerda para a direita. Então, nós temos, já desde o Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, algumas reminiscências e alguns casos, e vamos trabalhar em aula diversas palavras que são
do cenário da língua grega, tá? Então tudo começa lá na ilha de Creta, tá? E é o período onde há o deslocamento entre os cretenses e os helênicos, tá? Toda a concentração que, quando vocês verem aí no mapa dos helênicos, né, que são os povos da língua de Helena, né, conta-se a história quando você estuda a guerra de Troia e de Esparta, que Helena se casou com um determinado rei e dentro desses atravancamentos que houve no sentido militar, Helen, né, veio a se tornar o nome, né, da região hoje que nós chamamos de Grécia. Apenas em 2 lugares hoje a língua grega ela é falada, tida na Grécia e no Chipre, na região do Chipre, que inclusive há menções no Novo Testamento da região de Chipre, né, que é uma das viagens de Paulo, se não me engano a primeira ou é a segunda. Mas com esse deslocamento dos helênicos e o início lá em Creta, nós temos o grego e o seu desenvolvimento histórico entre o período ático, o período eólico, o período dórico e o período jônico, inclusive da região da Jônia. E precisamos entender que o grego ele passa por 4 grandes fases, mas existe uma fase central que se é popularizada durante a época da predominância do Império Romano na região sírio-palestina, tá? E principalmente no Egito, na concentração em Alexandria. Quais são as 4 grandes fases do período grego? Tá? Então nós temos aí uma predominância de 1500 a.C. até 1453 depois de Cristo, tá? O que está implícito aí, tá? O que está implícito aí, 1500 a.C. e 1453 depois de Cristo. O que está implícito aí, tá? Primeiro nós temos o período arcaico da língua grega. Eu vou trabalhar isso bem detalhisticamente com vocês, e vocês vão ver aí isso na apresentação do mapa. Até 900 a.C. temos o período arcaico da língua grega. Então eu quero que vocês anotem, vão rascunhando essas primeiras informações que são importantes para você gravar, né, toda essa apresentação do início da língua grega e do curso de gramática instrumental. Entre o ano 900 a.C. até 330 a.C., nós temos o desenvolvimento do grego clássico, tá? Que é o grego pré-miletiano, o grego miletano, o grego socrático, né? Que é o língua do desenvolvimento da língua da polis, né? Essa palavra polis, inclusive, é a palavra que deu origem à política e policiar, o verbo policiar, que é de polícia, tá? De controle, de defesa. Entre 900 a.C. e 330 a.C., no período clássico, surge entre 330 a.C. e 330 depois de Cristo, surge aí nesse período de 660 anos, mais ou menos, o período do grego koine, né? Ou muitos estudiosos hoje chamam de kini. O grego koine nada mais é do que o grego comum, o grego civilizado, que é o grego comum do mercado de negócios, das famosas ágoras, tá? E após esse período, né, que é o período central, temos o período do grego bizantino, que é a predominância das literaturas católicas do Ocidente, tá? E isso foi de 330, mais ou menos, aproximadamente, até 1453 depois de Cristo, quando surge, né, o grego moderno, tá?
E quando vocês estiverem vendo o alfabeto grego, é de suma importância vocês analisarem e prestarem atenção de que cada palavra grega é similar ao nosso alfabeto, inclusive A, B, C, D, E, F, G, muitos estão implícitos dentro da alfabetização que veio da língua grega. Então, começa-se em Creta, tem a região helênica que se contrai nas guerras jônicas e troianas, tá? E temos o desenvolvimento do grego ático, eólico, dórico, jônico. Então temos o período arcaico, o período clássico, o período koinônico, né? O período bizantino e o período moderno. E esse grego koiné, que é o grego que está mais incisivo nos manuscritos do Novo Testamento, nós vamos falar muito sobre isso. Com a conquista de Alexandre o Grande, o grego se tornou a língua universal ou a linguagem universal de todo o império. Lembrando que quando o Alexandre morre, né, e o seu reino começa a ser dividido entre os seus 4 generais, né, os seus 4 representantes, né, principalmente entre os Ptolomeus e os Seleucidas, né, os Ptolomeus no Egito, e os Seleucidas que viriam a ser chamados do que nós hoje nomenclaturamos de sírios. O alfabeto proto-cananeu, e aí é uma coisa muito importante, originou o alfabeto grego, o alfabeto hebraico, o alfabeto latino, o alfabeto árabe, por volta do 2º milênio antes de Cristo, aproximadamente daquilo que nós demos do período clássico, 1500 antes de Cristo. E as letras vieram dos sinais pictóricos dos egípcios, tá? E uma coisa muito importante, né, vocês vendo aí no mapa, a influência dos hieróglifos egípcios que influenciaram, tá, o surgimento dos dialetos proto-cananeus. Um dos objetivos aqui desse curso para nós é você chegar a ter uma compreensão, mas para quem vem comigo aí desde o curso de hebraico, eu vou dar uma metodologia para vocês estarem escrevendo, praticando a língua grega e vou fazer algumas indicações de materiais e eu vou, a partir da 3ª e 4ª aula, sem complexificar muito para vocês, principalmente o grego tem uma coisa chamada de declinações, nominativo, genitivo, vocativo, aoristo, que são nomes que você vai ter que se acostumar, mas tudo isso depende da sua performance e entendimento daquilo que a língua grega vai te proporcionar. E uma metodologia que eu vou trazer daquilo que eu aplico no hebraico, é toda a aula, mas não a partir de agora, só quando for surgindo o alfabeto, nós trabalharmos letra por letra, porque no grego uma coisa muito interessante vai ter o maiúscula e minúscula, né? Os sinais breves e os sinais longos, tá? Apesar que há divergência entre os estudiosos, que às vezes, por exemplo, a língua, o epsilon, né? Eles trabalham como o E da palavra pé, né? E há aqueles que trabalham o epsilon como da palavra pera, tá? Então, e esses sentidos que a gente vai trabalhando na análise dos textos bíblicos, então vou trabalhar com muito texto bíblico, a gente procurar fazer a leitura, porque principalmente a nossa mente aqui no Ocidente já é bem veiculada da esquerda para a direita. Então, os hieroglifos egípcios influenciaram o surgimento do proto-cananeu. O proto-cananeu influenciou o alfabeto fenício, que por volta, né, do século VIII a.C., os gregos adotaram o alfabeto dos fenícios, adicionando as vogais. Os romanos, latinos, adotaram o alfabeto grego, acrescentando modificações, tá?
E uma coisa que antes de iniciarmos a alfabetização da língua grega, que é diferente do hebraico. O hebraico você precisa trabalhar tecnicamente, você precisa trabalhar alguns aspectos culturais. O grego, tudo isso vai surgindo durante as aulas. Eu não quero ser muito taxativo, eu quero trabalhar aula por aula, conceito por conceito, ensinar os princípios da exegese para vocês e vocês irem se familiarizando, né? Vamos fazer leituras de textos do Novo Testamento e assim vamos dando uma tônica. Mas já de primeira aula, caderno na mão, caneta de preferência preta, azul, lápis ou lapiseira, borracha, tá? E escrever bastante, tá? Então, só para nós resumirmos, né? De iniciação, tudo há de início na ilha de Creta, tá? E subindo um pouco o mapa, ali você pega daquela região da Turquia até a região da Macedônia, onde hoje estão os croatas, os jugoslavos, né? Até a região de Chipre, até subindo na Itália, nós temos ali a difusão da cultura helênica, né? O grego vai surgindo entre o período ático, o período eólico, o dórico, o jônico, né? E a sua maior incidência está na história de Troia, tá? E um dos grandes expoentes, né, da manifestação da cultura grega é Heródoto e Homero, tá? Heródoto e Homero e os seus escritos, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, tá? A Odisseia já é mais da cultura romana, mas a Ilíada, tá? Que do grego, do famoso personagem Ulisses, tá? Que se envolve em diversas guerras jônicas, tá? E luta contra animais indescritíveis, que são figuras que vão surgindo dentro da mitologia grega. E outra coisa muito bacana é a mitologia grega, tá? E eu quero trabalhar o grego também com vocês, trazendo alguns aspectos da mitologia que são essenciais para vocês irem trabalhando, se familiarizando e falar, poxa, esse curso de grego vai me proporcionar aprender passo a passo, sem pressa, que é o mesmo lema que eu uso do hebraico, sem pressa, sem afobação, sem a gente tentar burlar algumas realidades, sem precipitação, sem a gente cairmos no perigo de algumas realidades, tá? Então, o período arcaico, entre 1500 e 900 a.C., o período clássico, entre 900 e 330 a.C., o koiné, né, que é o grego do dia a dia das pessoas comuns, principalmente o grego da ágora, o mercado de escravos, né? Os escravos lá eram apenas médicos, geômetros, engenheiros, cirurgiões, né? Inclusive dizem na mitologia grega que na história grega, e é uma coisa muito importante para vocês lerem o Will Durant, tá? Heróis da História, que ele trabalha muito esse contexto da história, da formação da cultura grega, né? Inclusive nós temos aqui também no Brasil Giovanni Reale, né, da Edições Paulus, aquela coleção dele de filosofia, principalmente o primeiro volume, que trabalha muito essa questão cultural da língua grega. Os textos da política de Aristóteles, né, a República de Platão, a Ética a Nicômaco, tá? Nicômaco era pai de Aristóteles, inclusive era médico, tá? E dizem que ele era um dos filhos, o Aristóteles era neto de Esculápio, tá? Atreves. Há alguns culturalistas, estudantes que dizem que Aristóteles era judeu, tá? Ele tinha uma origem judaica e foi o precursor de Alexandre, tá? E lembrando que temos esse desenvolvimento do proto-cananeu, que surge o grego, o hebraico, o latim, o aramaico, o árabe, tá? E as letras vieram dos sinais pictóricos dos egípcios, e essa influência hieroglífica dos egípcios influenciou o proto-cananeu, tá? E isso trouxe
para os fenícios, que os fenícios, inclusive, quando surgem as viagens jônicas, eles são os grandes responsáveis pela iniciação cultural alfabética dos povos cretenses, troianos, jônicos e helênicos, inclusive até dos espartanos, que eram um pouco mais bárbaro. E é fantástico você estudar a história da cultura grega. Então, o alfabeto grego, uma coisa muito importante, ele é composto de 24 letras. São silábicas, tá? Maiúsculas e minúsculas. Então, nós que somos aqui do Ocidente e trabalhamos a alfabetização e já estamos acostumados com essa incidência, tá? Se torna muito importante nós conhecermos todo esse trajeto, né? Esse trajeto que envolve a língua grega e a sua alfabetização. Então, nós vamos ter do alfa até o ômega, 24 letras espalhadas entre maiúsculas e minúsculas, tá? E uma coisa muito interessante da língua grega é que ela é a nossa língua. Então, o grego, ele é a língua mátria da língua portuguesa. E uma coisa muito interessante, né, quando eu fui começar a estudar um pouco a origem da língua latina, da língua grega, da língua hebraica, da língua francesa, da língua espanhola, da língua italiana, esse corpo de famílias que se interligam, se interagem, se apresentam culturalmente, elas têm a sua mesma raiz cultural. Ou seja, essa predominância dos hieroglíficos egípcios trouxe à tona tudo para nós hoje que nós temos no nosso alfabeto português moderno, o nosso alfabeto que é aquilo que nós transmitimos culturalmente através do nosso linguajar, tá? Primeira língua, né? Inclusive, quando eu digo primeira língua, é a primeira língua mesmo, porque a primeira letra da língua grega, ela era a forma de uma língua, tá? No mundo antigo, ou a forma de um animal, tá? Que na língua hebraica temos o Aleph e na língua grega temos o Alfa. Então, quando for apresentar aí para vocês, vocês virão o proto-cananeu, o fenício, a forma grega e a forma do latim. Então, qual é a primeira letra da língua grega? A língua grega é composta de 24 letras entre maiúsculas e minúsculas. Nós temos o alfa, o beta, o gama, o delta, o épsilon, o zeta, o reta, o teta, o iota, o kappa, o lambda, o mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, y, fi, ri, psi, ômega. Tá? São essas 24 letras e toda aula, já a partir de agora, eu vou citar toda a aula o alfabeto grego. E eu quero que você já vá procurando, baixe um manual, entre na internet e já busque um esqueleto do alfabeto grego e já comece a praticar. Eu vou já na próxima aula indicar alguns materiais para você. Toda aula eu vou indicar o material. Mas de antemão eu acho muito importante vocês irem na CPAD e comprarem um Novo Testamento, comentário do Novo Testamento grego, da sigla do A.T. Robertson. Tá? Um outro livro que eu indico é os 2 volumes do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, da Edições Vida Nova, tá? Que é muito importante. E o Dicionário Teológico do Novo Testamento, da Edições Vida Novas, em companhia com a Edições Loyola e com a Edições Paulus. Então, esses volumes já é uma iniciação para vocês irem trabalhando o grego, né? As transliterações,
e entendendo mais da cultura, que vai ser verbalizada muito nas aulas aqui pelo professor Wagner, tá? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, já vamos começar com o alfabeto. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.